Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e é uma alegria estarmos de volta para prosseguirmos a nossa leitura dos livros da Bíblia, especialmente hoje, capítulo 18 de Mateus. Acredito que você tem aprendido bastante coisas, tem tirado algumas dúvidas, pode ser que tenha surgido também outras dúvidas e até agora, olhando lá, parece que ninguém mandou dúvida. Será que está ficando tão bem explicado assim? Depois você comenta lá se está sendo bem explicado, se a maneira como nós estamos fazendo, se você está entendendo, ou se devemos ler mais rápido ou mais lento, comentar menos ou comentar mais. Por favor, faça os seus comentários, até porque eu estou aqui para servir a Deus, servindo a vocês, tá? E não esqueça de ser inscrito no canal, porque você se inscrevendo, toda vez que o vídeo sobe, você recebe a notificação. Outra coisa interessante é você sempre comentar. Eu sempre vou pedir, porque me falaram que se você postar vídeo todos os dias e o YouTube entender que aquele vídeo não é de conteúdo relevante, ele vai travar o vídeo. Internamente ele segura para o vídeo não ir para outras pessoas. Como nós gostaríamos que essa mensagem chegasse a tantas pessoas que pudesse ser necessário, então eu gostaria que você nos ajudasse como dando um like no vídeo, aquele joinha que você dá dizendo que gostou, fazendo algum comentário, ainda que seja um amém ou glória a Deus, como você quiser, tá bom? Mateus capítulo 18, há uma grande questão aqui nos discípulos, porque Jesus está mais ou menos na metade, vamos assim dizer, da missão dele. Agora ele já começa a falar um pouco sobre a sua morte, sobre o que vai acontecer, mas os discípulos não estavam tão preocupados, querendo saber do futuro da vida de Jesus. Na verdade, eles estavam pensando neles e queriam saber quem deles era o maior dos discípulos. Vamos ler o capítulo 18? Naquela mesma hora chegaram os discípulos de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? De nós aqui, Senhor, quem é o maior? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não converterdes e não vos fizerdes como o menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino é o maior no reino dos céus. Algumas pessoas dizem, mas Jesus colocou, até gaguejei aqui, desculpa, faz parte, estou aqui, né, junto com vocês aqui fazendo essa leitura. E aí me saltou os olhos aqui a resposta, porque às vezes nós falamos, não, a criança é inocente, a criança, por que Jesus pegou a criança? Por que a criança é inocente? Por que Jesus pegou a criança? Por que a criança não tem passado? Por que Jesus pegou a criança? Porque... E aí o próprio Jesus dá a resposta. Jesus pegou uma criança, versículo 4 diz, colocou a criança no meio deles e diz assim, ó, portanto, aquele que se tornar humilde, tá? O segredo aqui é se tornar humilde, tá? Humilde. O que tem que fazer? Tornar humilde. Como este menino é o maior no reino dos céus. O que é a humildade? É a capacidade de aprender. Humildade não é você ser pobre, ser uma pessoa destituída de sabedoria, de entendimento, etc. Humildade, vou pegar aqui no dicionário só para você ver o significado de humildade. Olha só, humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. É a qualidade de quem age com simplicidade. Ou seja, é uma pessoa que já não age porque ela já sabe. Opa, eu vou fazer assim porque eu já sei que é assim. Não, a simplicidade de uma criança. Ela está com o coração aberto.
E é uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, sem prepotência ou sem soberba, tá? Sem arrogância, sem preconceito e sem soberba. No livro segundo a Bíblia, ou seja, humildade segundo a Bíblia, é um comportamento com bondade e amabilidade, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. Seria a humildade. A humildade de Jesus, né, é assumir a verdade, ser absorvido pela verdade, né? Ser absorvido pela verdade, de verdade, em todos os fragmentos da vida. Isso é ser humilde. Poderíamos falar muito sobre as características da humildade, mas só para você entender que humildade não é simplesmente você dizer, eu sou simples. Não, às vezes tem gente simples que é arrogante. Tem uma outra versão do dicionário aqui que fala que no hebraico, vamos ver o que é humildade no hebraico. No hebraico, a palavra humilde, em hebraico, significa curvar-se. Refere-se à capacidade de diminuir o ego e aceitar as dificuldades, conter a raiva e tomar decisões razoáveis em tempos de crise. Então veja que humildade é importante para nós. Segundo a língua que Jesus falava, humildade é o quê? Significa curvar-se. Significa capacidade de diminuir o ego, diminuir o eu, e aceitar as dificuldades ou os intempéries da vida, ou ser resiliente, né, na vida, conter a raiva e tomar decisões razoáveis em tempo de crise. E qualquer que receber em meu nome um menino, como este tal, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar ou que se ofender, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mó de azenha e se submetesse na profundeza do mar. Ou seja, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. Porque se você ofender um dos pequeninos, ai de você. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que os escândalos venham. Mas ai daqueles homem por quem o escândalo vier. Eu não quero ser aquele que provoca escândalo, provoca ofensa, provoca tristeza, provoca as pessoas para se afastarem da presença de Deus por minha causa. Portanto, se a tua mão ou o teu pé escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos, 2 pés, lançado no fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é te entrar na vida com um olho do que tendo os 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Aqui está falando sobre você parar. De repente aquela conduta não traz benefício, você está fazendo alguma coisa que está machucando, ferindo as pessoas, toma atitude, fala, não, peraí. Ainda que eu poderia, mas eu não vou fazer. Ainda que eu tenho direito, mas eu não vou fazer. Eu não vou revidar da forma como, às vezes, o meu ego gostaria que eu revidasse. A ovelha desgarrada, vamos ver o verso 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos. Jesus está dizendo, não despreze ninguém, tá? Principalmente esses pequeninos que creem em mim. Porque eu vos digo que os anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Eu vim buscar os perdidos. Tem muitos perdidos que precisam ser encontrados. E aí tem gente que não quer ajudar os perdidos. Nós temos que ajudar os perdidos. Que parece? Se um homem tinha 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Ou seja, deixa as 99 e vai procurar uma ovelha. Hoje parece que está mais o contrário, né? As pessoas deixam uma para trás e cuidam das 99. Não quer saber daquela ovelha perdida.
e se porventura achá-la em verdade, digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também, não é a vontade do nosso Pai, que está nos céus, que nenhum destes pequeninos se perca. E esses pequeninos aqui, claro, está falando daquele que crê nele. É pequenino porque qual é a nossa influência? De onde nós nascemos? Sou brasileiro natural de Minas Gerais. Sou brasileiro natural de Minas Gerais, cidade perto de Governador Valadares, chamado Divinolândia. Alô? Nasci Pirraidã, nasceu meu pai naquela região ali de Peçanha, Cantagalo, São João Evangelista, Divinolândia, Guanhães, Virginópolis, Boa Vista. Ixi, meu pai, quem sou eu? Qual influência eu tenho? Nada. Então, eu sou um pequenino que acredito no Senhor Jesus e hoje estou aqui ajudando todas as pessoas, ensinando, estudando a Bíblia com elas. Tá? Eu quero que haja alegria nas nossas vidas diante de Deus. Vamos agora falar sobre o perdão. Isso aqui é muito importante. Eu vou falar aqui, vou ler, vou falando, mas depois, posteriormente, mais à frente, nós vamos ter outra questão sobre o perdão. E aí nós vamos cada vez aprofundando mais. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Entendeu? Errou, fala com a pessoa, você errou. Tá? Se ela se consertar, você ajudou ela. Mas se não te ouvir, leva ainda outra contigo, um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. A pessoa errou de novo, você leva 2 pessoas, fala, fulano, aquele dia eu falei com você, você não ouviu, agora você fez de novo e tal. Isso aqui está falando de igreja, né? Isso aqui está falando de igreja, dia a dia das pessoas cristãs. E se não escutar, diz a igreja. E seja também, se não escutar a igreja, considere como gentil e publicano, ou seja, aquela pessoa que não quer saber de se consertar. Então aqui está falando de igreja, está falando de membros de igreja, situação dentro da comunidade cristã. Até porque naquele tempo a comunidade cristã era muito fechada. Ou você é judeu, se você é gentil você não tem direito. É como hoje, por exemplo, existem algumas religiões, se você não faz parte, você está excluído para eles. Hoje, a igreja está no nosso coração, aliás, nós somos membros do corpo de Cristo e a igreja somos nós quando nos reunimos. Portanto, sou eu que tenho que julgar. Será que eu ofendi alguém, meu Deus? Será que eu falei alguma coisa, alguém ficou triste, meu Pai? Me perdoa se isso eu fiz. Sempre eu devo fazer esta oração, porque todos nós somos pecadores. Em verdade vos digo que tudo que ligar na terra, verso 18, será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Aqui é oração de concordância, né? Você faz na terra, o céu responde, mas tem que ver se você está agindo conforme a justiça, conforme a lei de Deus, no caso, né? Que está registrada no seu coração. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Que é oração da concordância. É importante nós orar concordando. A oração da concordância é importante. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por quê? Porque eu sou membro do corpo de Cristo, reunindo mais de 2, formamos a igreja. A igreja é formada pela união de pessoas. A igreja não é o prédio. O prédio físico é apenas o local onde nós reunimos para adorar, ouvir a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 490 vezes ao dia. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Vai prestando atenção. Um devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão,
soltou e perdoou. Você percebe que ele devia 10.000 talentos. O homem foi lá, mandou prendê-lo, e ele começou a implorar: Senhor, seja generoso, me perdoa, Senhor, me perdoa. O que o credor fez? Foi lá e perdoou ele. Tá perdoado. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado dos 10.000 talentos, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro. Olha só. Encontrou alguém que ele foi perdoado 10.000. Encontrou alguém que devia ele 100. Sabe o que ele fez? Começou a sufocar, lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que deve. Você vai me pagar agora. Você me deve 100, você vai me pagar. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo e tudo pagarei. A mesma coisa que ele falou lá com o outro senhor: seja generoso comigo, Senhor, e tudo te pagarei. E ele falou: não, você está me devendo. Ele, porém, não quis, e foi lançou-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Você percebe que tem gente que é perdoado, mas não perdoa. Essa é a moral da história. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-o sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te 10.000 talentos de 10.000 talentos. Poxa, eu perdoei você 10.000 talentos, perdoei aquela dívida, porque você me pediu. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive compaixão, misericórdia de você? Poxa, eu te perdoei, você implorou, eu perdoei você 10.000, agora você encontrou o seu conservo, que te devia 100, ao invés de você perdoar, porque você ainda ficaria ainda com crédito 9.990, aí você vai e sufoca ele, prende ele. Você é malvado, eu te perdoei 10.000, você não quer perdoar 100. Aí o Senhor, indignado, entregou os atormentadores até que pagasse toda a dívida. Assim se fará vós também, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes as pessoas as suas ofensas. Qual que é a moral do perdão aqui? Quando nós todos fomos perdoados por Deus, pela misericórdia de Deus, nós somos perdoados. Agora, o nosso pecado era muito maior e Deus nos perdoou. Significa que os pecados com que as pessoas pecam contra a gente é muito menor do que o pecado que nós pecamos contra Deus. A moral da mensagem é Deus dizendo: se eu te perdoei 10.000, por que você não pode perdoar 100? Se você não perdoar 100, ou seja, se você não perdoar as pequenas ofensas que as pessoas têm lhe causado, o que Deus vai dizer? Eu vou entregar você aos verdugos. Verdugos aqui são atormentadores. Vou te entregar aos atormentadores. E aí o que vai acontecer? Os atormentadores vão atormentar você. Você vai ficar sendo atormentado. Aí eu não sei o que vai acontecer. Você vai estar na mão dos atormentadores. Verdugos aqui são, naquele tempo, era como soldados, pessoas que vinham escravizando, batendo e tal, fazendo as pessoas sofrer. E aí eu te pergunto, você vai perdoar ou vai ficar com essa resistência aí no coração, dizer: não, pastor, o que ela fez é muito ruim? Eu sei, mas você prefere perdoar os 100 e ficar com os 9.900? Ou você prefere reter os 100 e sofrer na mão dos verdugos, na mão dos atormentadores? Se eu só pegar aqui, não veio a cabeça aqui, deixa eu abrir o dicionário aqui só para ver. Verdugos, o que são os verdugos? A versão aqui não falou para mim. Verdugos, estou com a outra Bíblia aberta aqui que talvez fala. Aqui tem palavra que se você não são palavras que nós usamos dia a dia. Então o irado mandou o homem ser duramente castigado até pagar a dívida. Aqui não fala para quê. Deveria ter misericórdia, aqui não fala, só fala que mandou ser investigado. Aí vou ver aqui, então vamos ver aqui o que é os verdugos. Alguém já falou aí? Escreva aí para mim aí, o que significa verdugo, né? É isso? Como é que escreve? Até que pague todos. Aqui fala atormentadores, né? Atormentadores, mas tem uma versão que fala verdugo aqui, ó. Significado, o que é? Indivíduo responsável. Ah, tá. Olha só, verdugo, indivíduo responsável pela execução da pena de morte ou de outros castigos
corporais é o mesmo que um carrasco, um algoz. Indivíduo cruel, que aflige maus tratos a alguém. Nós sabemos que aqui no caso, quem é responsável pela execução da pena de morte? Quem é responsável por perturbar as pessoas espiritualmente? O diabo. Eu vou até marcar aqui, que aqui tem uma mensagem que eu quero explicar para a igreja depois. Oh, meu Pai, maravilha. EGS2, que eu vou marcar aqui. Eu tenho um código para marcar as mensagens, e aí eu vou marcando aí onde tem mensagem, aí eu marco, e aí depois eu ensino para a igreja. Depois vai virar mensagem, porque aí, será que você não está sofrendo tanto que você está sofrendo porque você está na mão do verdugo? Quem são os verdugos? São o indivíduo responsável pela execução da pena de morte. Se você não perdoou, Jesus disse assim, se você não perdoar, meu Pai também não te perdoa. Ou seja, se você não foi perdoado porque você não perdoou, você está na mão de quem? Do verdugo. Quem são os verdugos? É aquele responsável por te praticar em você pecados, castigos corporais, né? Toma cuidado. Acho que foi bom hoje, hein? Obrigado, Deus, por falar com a gente assim, hein? Poxa, obrigado mesmo. Oh, Jesus, misericórdia. É forte, hein? Bateu lá no fundo. Acho que agora é hora de nós orar, falar, Deus, se eu tenho alguma mágoa no coração contra alguém, eu perdoo. Para que o Senhor também venha nos perdoar. Eu, José, não quero ficar na mão do verdugo. Não quero ficar na mão do atormentador. Se eu tenho tristeza contra alguém que me ofendeu, alguém que falou alguma coisa, que alguém chegou e falou, pastor, você sabia que o pastor tal falou? Que às vezes dói no coração da gente, porque aquele pastor tal é alguém que a gente ajudou tanto, libertou ele dos demônios. Só que ele tem uma coisa, se ele vai ficar na mão do verdugo, é problema dele. O senhor sabe, Deus, o senhor conhece meu coração. Estou falando isso, mas quem sou eu para justificar? Mas o senhor sabe que eu sempre oro por todos. Mas a gente tem que sempre orar e abrir o coração, porque a humildade é reconhecer que não se sabe. Como não tenho capacidade de saber todas as coisas, nem essa pessoa também tem, então eu te peço, perdoa os nossos pecados, nossa ignorância. Se há maldade no nosso coração, pecados não perdoados, pecados não confessados, perdoa-nos, Senhor. Mas eu não quero, e nem essa pessoa quer também, ficar na mão dos verdugos. Obrigado, Senhor, por saber que o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Bom, hoje, meu amigo, eu vou terminar aqui sem falar nada, que eu acho que já foi, assim, fantástico, hein? Queria depois comentar com a igreja essa mensagem aqui, que eu acho que tem muita gente na mão do verdugo, muita gente sofrendo coisa no corpo, porque o problema não está no corpo. A reflexão, o sofrimento é no corpo, mas o problema está na alma dela que não perdoou. Misericórdia. Termino aqui, Deus te abençoe. Forte abraço, em nome do Senhor Jesus. Depois eu vou mostrar para vocês a nossa nova sede da igreja. Nós estamos preparando lá tudo, reformando, e aí depois, se você sentir no seu coração de direcionar alguma ajuda para o trabalho, depois eu te passo aí para você poder mandar a sua ajuda, tá bom? Depois fala conosco se você tem no coração desejo. Eu vou mostrar primeiro como está, e aí depois, se você quiser colocar no altar, fique à vontade. Deus abençoe, forte abraço e até nosso próximo encontro.